Então, quando essa diretora judia resolve fazer um documentário sobre carne, e principalmente carne de porco, ela bota em questão, todo mundo sabe que judeu não come carne de porco, preceitos religiosos, recomendações ancestrais, e a gente não vai entrar nesse mérito de jeito maneira, porque é uma outra história. É a sua, pois é. É a história da Isabela e do Plínio na semana pós-carnaval. Mas o que eu quero dizer quando eu estou levantando essas bandeiras de trazer profissões que estão acabando, modelos de produção que estão um pouco corrompidos, o supermercado, a bandejinha, tudo isso que de alguma maneira é uma crítica ao modo com que a gente se alimenta hoje e que a gente vê nos filmes, nos documentários, é porque eu considero, e vocês de alguma maneira também consideram, mesmo sem saber, que nós somos coprodutores, né? As coisas só existem, isso só existe porque alguém comprou isso. Se ninguém comprar isso, isso não existirá mais. Será uma outra coisa. Então, as escolhas alimentares, as escolhas de tipo de produção que a gente vai encarar de agora em diante na nossa vida, vão fazer da gente coprodutores, corresponsáveis por tudo que a gente come e por todas as maneiras que as produções e o manejo e a manufatura de alimento é feita. São as nossas escolhas, nós, clientes, consumidores, que vamos decidir se continua a bandejinha do supermercado ou se volta a ter o açougue da esquina. É a nossa postura. E é isso que é defendido por uma série de atitudes, de associações, de movimentos, de levantadas de bandeira, de grupos organizados, de grupos desorganizados, grupos institucionais, na sua casa, separar o lixo, comprar fresquinho, comprar sazonal, prestar atenção nisso, não ficar neste luxo, que é um luxo enganoso de ter tudo sempre. Você começar a descobrir que otimizando produtos, usando na hora certa, o teu usufruto, o teu prazer, inclusive a tua carga alimentar, nutricional, é de melhor qualidade, né? De novo, o tomate fora de época é água pura. O tomate na época é cheio de licopenos, antioxidantes, além do sabor e do prazer. Então, isso depende de cada um de nós, 30 pessoas nessa sala, no próximo supermercado prestar atenção nisso. Na próxima compra de qualquer coisa, ser responsável pelo que a gente consome e o como a gente consome e o que a gente faz com o que a gente não consome, ou seja, com o lixo. Tudo isso é complicado, tudo isso é uma bandeira que tem que ser levada em conta, porque hoje em dia somos 9 bilhões de habitantes num planeta deste tamanho. Eu acho que uma coisa que se coloca aí, que é bastante importante, é o desaparecimento dessas profissões. Mas o que eu acho mais grave é o desaparecimento de determinadas culturas alimentícias que nós viemos perdendo ao longo desse tempo. Então, quando a gente olha, nós temos o privilégio de ter famílias que continuam cultivando, entendeu? Por exemplo, você comer uma galinha quando para. Quem é que hoje come galinha? Não pode mais vender sangue de galinha. Minha mãe tem que matar a galinha no apartamento, a empregada tem que sair, uma gritaria. Não, me admira que ela consiga uma galinha viva. Ela consegue.
Então, isso já existe. Nós, como os coprodutores, podemos nos posicionar frente a isso. Existe movimento, viva o sangue da galinha, e viva o queijo de leite cru, e viva os miúdos, as entranhas. Não entra em sofrimento. Se você for rápido, ela morreu, acabou. A barata não entra em sofrimento quando você dá uma chinelada. Vamos, 2 pesos, 2 medidas. Então, essa é uma consciência que a gente tem que começar a ter. Tem um documentário que eu vi, que chama O Semeador, um documentário canadense, onde tem uma pessoa, um homem, que é quase esquizofrênico. Se ele for ao psiquiatra, ele vai ser diagnosticado esquizofrênico, sim, mas a viagem dele é recuperar sementes ancestrais do mundo inteiro, não só, eu imagino, estamos falando do Canadá, que tem um clima brutal, hostil até a alma. Ele desenvolve, então, ele comercializa essas sementes a partir da 4ª geração da planta, ou seja, quando ele vai ter certeza que essa semente vai germinar, e ele vive para isso. Ele é sim um esquizofrênico, mas ele está garantindo a perpetuação da espécie. A gente vai ver aqui, mais um pouquinho para frente, quando a gente entrar no próximo ponto, que são esses do ativismo. Por enquanto eu entro nesse assunto, somos coprodutores, somos responsáveis, mas ainda tem uma área um pouquinho mais light que eu quero falar. E voltando ao sumiço das qualidades dos profissionais com qualidades extraordinárias, que hoje já ficou tudo homogeneizado. Falar de comida, né? Dizer o que é bom, o que é ruim, o que deve continuar sendo produzido ou o que não deve continuar sendo produzido, que tipo de comida, que tipo de ingrediente, que tipo de prato, qual é a tendência. A gente falou ontem um pouco da figura do crítico, do jornalista, do blogger, dos sites, e isso é uma realidade que não tem como lutar e nem deve se lutar, é um fato. Todo mundo se acha um expert. Não, você não precisa mais ter um bacharelado em nutrição para dizer o quanto uma comida é boa ou não, ou quanto ela é saudável ou não. Todos nós, e por um lado isso é verdade, temos o senso comum e o discernimento dentro de nós, é só a gente atinar e prestar atenção. A gente não é burro, a gente sabe o que tem que comer, a gente não presta atenção nessa informação que é genética, que faz parte do nosso corpinho, né? A gente sabe o que comer, a gente sabe que de noite não é bom comer carne, porque carne demora 4 horas para ser digerida. Eu não preciso fazer um curso de química para saber ser um profissional da área de química. O meu corpo me avisa. Você fica pesado. Você pode até comer, vai dormir às 2 da manhã, porque se você for dormir às 10 e ter jantado às 9, você vai ter pesadelo, você vai dormir mal, você vai acordar. O teu próprio corpo te dá o sinal. A gente se desconecta, não presta mais atenção nessa carninha e padece, e leva isso na cabeça. Mas como a gente deve prestar atenção no que come, como come, e a gente se dá no direito, eu me dou o direito, estou aqui falando para vocês do que deve ou não deve ser feito, né? Mais pessoas além de mim pensam assim, dão sua opinião. E existe, então, essa categoria dos experts, dos especialistas, aquele que vai declarar se aquilo é bom ou ruim, e nessa sua declaração é capaz de fazer vender ou não um produto, seja de comida, seja de bebida.
E aqui tem um trechinho de um filme muito interessante, um documentário, sobre um sommelier, um crítico de vinhos, que num determinado momento da vida perde o paladar. Isso é uma história de verdade. E isso é um problema. Ele é famosésimo aqui na América do Sul. Ele é o cara que determina se aquela cantina, né, se aquele produtor de vinho vai vender toda a sua produção e vai sair em revistas de wine world especializadas no ramo, porque agora isso também é um segmento que existe aos montes, revistas que falam de vinho, revistas que falam de whisky, revistas que falam de cerveja, revistas que falam de comida, revistas que falam de chefe, revistas que falam de doces. O mercado editorial específico da área gastronômica aumenta a cada dia. A produção de livros pipoca. Toda semana é lançado um livro sobre gastronomia. As receitas do Guinho, do Zezinho e do Luizinho vão estar em livro. Custam R$170 na banca. Então, você chega em casa e, como seria que a Lúcia saiu da sala, mas como diria uma boa mãe judia, eu te dou a receita, mas vai ficar faltando aquele truque que você nunca vai conseguir fazer igual, entendeu? Afinal de contas, se eu te ensinar a receita, quando eu morrer, como é que você vai se lembrar de mim, né? Essa é uma frase de uma mãe judia clássica. Enfim, então vamos ver essa história desse sommelier, desse crítico de vinho, desse homem espetacular, que sofre da perda de paladar. Ups. Então também a ultravalorização da figura do crítico, do avaliador, transformá-lo num popstar, arrebentou com esse cara. Como pode arrebentar com qualquer um que se ache extraordinário. Ele precisou jogar a toalha e voltar para a vinha. Começar a educar o paladar dele todo de novo e baixar a bola, baixar o ego e ver que ele sim tem uma capacidade extraordinária, porque pessoas têm capacidades gustativas extraordinárias, mas que não é tudo isso, né? Nunca saberemos. Não sei. Tem que ver o filme até o fim. Agora, passando um pouco para esse universo mais de levantar a bandeira, de encarar de que a produção de alimentos hoje em dia ela é predatória, que o exagero das empresas, ou seja, da agricultura que virou uma indústria mais do que um fornecimento de material de sobrevivência. A comida virou uma commodity, ela é negociada em bolsa, ela tem o seu valor em toneladas, ela serve para fazer álcool, ela deixou de alimentar para virar um produto que se desenvolve em outros produtos. O milho deixou de ser o milho, a farinha de milho, a polenta, para virar um xarope, onde, se você pegar qualquer produto industrializado, vai ter glucose de milho, qualquer um, inclusive os salgados. Entendeu? O milho virou um produto que não é mais aquele milho, ou 112 milhos que existem na América Latina, as raças diferentes, os usos diferentes. É uma coisa que perdeu a sua identidade, perdeu o seu caminho e virou um açúcar de péssima qualidade que só traz mal-estar e doenças e problemas de obesidade e problemas de diabetes e assim vai. Mas como a gente está falando de cinema, né? Existe essa vertente ativista e de reclamação que usa como
paródia, uma animação, eu quero mostrar uma animação, que vai falar dessa produção em massa do alimento e vai fazer uma paródia com o cinemão. E é muito simpático e é muito duro ao mesmo tempo, mas pode ser simpático e legal. É um filme que eles, nos Estados Unidos, eles passam nas escolas, tipo na primeira série primária, primeira, segunda série. Esse, assim, só os pequenos pedaços. Ele inteiro, assim, são 3 episódios que eu juntei em tudo. Então, essa é uma paródia. Todo mundo já assistiu Matrix. Isso parece que surte bastante efeito, principalmente nos jovens. Como somos todos jovens. A gente vai agora mais... Aqui no Brasil, a produção de carne e de laticínios não é tanto assim. Mas eu li um mês atrás, uma reportagem numa... Como é que chamava a revista? Dinheiro Rural, chama a revista, tem a revista Dinheiro Rural, que a tendência agora para melhorar o mercado brasileiro é começar a criar gado confinado. A gente aqui não tem gado confinado, não nesse volume de agroindústria. Temos a Friboi, que provavelmente vai ser a responsável por incentivar todos os produtores que quiserem fazer gado confinado, porco confinado, galinha confinada e encher todos nós de antibiótico e porcarias. Mas a vida não é só isso. E a vida é um pouco pior que isso. Eu trouxe trechinhos de 3 filmes que eu considero antigos, né? 2008, 2009, 2011, para mostrar que essa é uma realidade que já existe faz tempo e que perdura até hoje. Existem movimentos em contra o gado confinado, o fim das fazendas familiares, a produção contra a produção em larga escala, a favor dos pequenos produtores, mas isso ainda é a exceção da exceção da exceção. Então, aqui tem esse clássico que chama Food Inc., ou seja, a indústria a indústria da comida, que só fala de coisas ruins, ou seja, de tudo que está caótico. Esse outro filme que chama Fresh, que além de denunciar tudo que é caótico, dá uma ideia de uma possível solução. E esse outro que chama Fork Over Knives, que é garfos sobre facas, que fala do efeito da má alimentação gerada por gado confinado e todos os agrotóxicos e tudo de ruim que a gente pode ver. 2 livros que são bastante interessantes aqui. Livros? Livros. Chama-se Dilema do Onívoro, claro. Michael Pollan, e Comida. Também. Esse, ele explica o que acontece com a carne bovina. Que o maior problema dela é ser alimentada com soja. Exato. A vaca, né, o gado, ele não tem dentro do seu sistema digestivo uma bactéria X que faz ele digerir milhos e grãos. O gado, né, a vaca, foi desenhada geneticamente para pastar. Quando eu deixo de pastar, quando ela não pasta mais, quando eu alimento ela com ração derivada de grãos que não foi feita para o sistema digestivo dela, acontece um tipo de fermentação, aparecem umas bactérias estranhas que não eram para estar ali. E essas bactérias estranhas são as bactérias que vão trazer a vaca louca, que vão trazer os botulismos em geral. Ou seja, criar vaca com ração, animal com ração, é envenenar a si próprio. Porque depois você vai comer aquela carne, e aquela carne é uma carne intoxicada. A cara dela é igual, o gosto pode até ser igual, o que não é.
A coisa de também do matadouro em massa gera um estresse, uma quantidade de adrenalina na carne do animal que realmente é outro tipo de veneno. Enfim, a gente pode ficar... Michael Pollan é um jornalista que fala deliciosamente sobre isso, ele não é nada técnico, o discurso dele é acessível a qualquer um, ele tem o dilema do omnívoro, porque essa que é a nossa qualidade, né? A qualidade do ser humano é ser um ser que come de tudo. E além de comer de tudo, nós somos os únicos animais no planeta que misturam sabores. Nenhum outro animal mistura sabor. O primata, que é nosso parente mais próximo, come nozes e folhas. Ele não come nozes com folhas. Ele não pega uma folhinha, bota uma nozinha, faz um bolinho e come. Nós fazemos isso. Só nós misturamos sabores. Só nós comemos legumes, verduras, frutas, raízes e outros animais. Os nossos amigos primatas, nossos parentes, alguns comem carne em algum momento do ano, da vida, do ciclo dele, por alguma razão extraordinária. Nós que comemos de tudo, qualquer hora. Mais ninguém, nenhum outro ser vivo no planeta come de tudo. Então, isso é uma qualidade que vira também, pode se virar contra nós. Então, vamos ver um pedacinho do Food Inc., que é um clássico, você encontra em tudo quanto é lugar. A graça vai ser ver agora um filme que foi feito, não é 2009 esse filme é de 2011, eu errei aqui o Fresh, 2012 na realidade. Que as pessoas que falam nesse trailer são exatamente as mesmas pessoas que falam 4 anos antes. Ou seja, a situação não mudou. O que eu acho super claro no outro filme do Food Inc. é que eu já vi outros filmes desse gênero e eles falavam da indústria e todo o processo. O que eu acho muito legal que eles passaram é que eles vão nas fazendas e as pessoas falam o processo que a indústria fez para forçar eles a participar disso. Porque você fala, a indústria chegou e comprou todas as fazendas. Não é simplesmente assim, eles colocam uma proposta que se você faz de um jeito, você fala, nossa, isso não é certo. Mas se eu não fizer isso, eu não vou ter dinheiro. Exatamente. Então mas tem uma escravidão também, né? Esse Fresh fala isso também. Eu te dou a opção de ou você morre, ou seja, a sua fazenda vai ser comida e desaparecer, ou você faz que nem a gente está pedindo. Então, se você cria 100 galinhas, você vai, a partir desse momento, eu te dou a estrutura para você construir um galpão onde vão caber 1000 galinhas. Eu preciso comer, eu pago a escola das crianças, tem que ter requeijão na geladeira, né? Então, a gente normalmente fala mal, mas é o jogo de poder, é um jogo econômico, é um jogo político, ninguém é responsável sozinho. Mas, como o próprio filme diz, todos os filmes, os documentários dirão, você, consumidor, é o único que pode mudar esse sistema. A sua consciência, a tua escolha, e dizer, mas se fizer só eu, não vai adiantar nada. Vai, eu faço, a senhora faz, o senhor faz, já somos 4. Ali eu não faz, mas ali outro faz. É o único jeito. Então, assim, vou deixar de jogar lixo na rua, todo mundo joga. Não jogue. Ponto. Se todo mundo joga, o problema é de todo mundo. Eu não jogo. Então, eu não jogo, você não joga. O todo mundo vai deixar de existir. A coisa deixa de ser uma entidade sem personalidade, sem cara, para ter a minha cara, a sua cara,
a minha responsabilidade, né? A gente é responsável, não adianta. A gente não veio aqui a passeio, né? Como que responde uma questão que parece imediata? Como é que alimenta os 8 bilhões com a agricultura orgânica? Então, a gente vai ver o último pedacinho de comida. O que acontece muito, e isso é um outro assunto também seríssimo, países pobres, com fome, ou seja, dos 9 bilhões de habitantes que existem nesse planeta, sei lá, 4 bilhões comem, 5 bilhões não comem o suficiente. Mas eles não comem o suficiente, não é porque ó céus, ó dor, ó azar. Porque tem gente nesses 5 bilhões que diz não é negócio alimentar essa turma toda. Entendeu? Não é negócio. O desperdício, a gente vai ver no último pedacinho de filme, é a coisa mais brutal. Vamos ver, não tem resposta. Tem vontade política, movimento político. Aí você fala, não, mas pobres os países pobres, né? Ó, coitados, né? Tem os organismos internacionais que alimentam e tal. A ONU, a FAO, né? A Organização Mundial de Alimento, manda para tribos na África arroz. Eles nunca comeram arroz. Arroz não existe nos hábitos alimentares daquela população. De novo, que nem das vacas, o organismo dessas pessoas não tem capacidade de processar. É uma coisa genética. Não é melhor ou pior, porque eles são assim e os outros são assados. Os seus hábitos alimentares, os seus costumes, os japoneses não processam lactose. Não existe queijo, iogurte, professora. Não, só um comentário muito curioso. Esse ano passado, no SESC, aconteceu um seminário sobre escassez e abundância na produção industrial, né, de alimentos aqui no Brasil. E a coisa mais comentada é que o Brasil saiu do mapa da fome e entrou de cabeça no mapa da obesidade, diabetes. Então, assim, esse chavão que a comida industrializada, produzida em escala, ela poderia ser a solução para a fome, não é verdadeira, porque ela é excessivamente salgada, doce e gordurosa. Então ela adoece as pessoas. Também, por exemplo, agora que a gente tem a todo momento, a gente pode comprar qualquer comida. Mesmo que a gente tenha isso em grande escala, por exemplo, o brasileiro, ele come muito mais carne do que ele deve comer. Ele come muito mais proteína do que ele deve comer. Então, o orgânico não alimentaria 8 bilhões de pessoas, mas o industrial também produz mais alimentos do que ele precisa. Também. Então, a questão... é um desequilíbrio que vai existir, que sempre existiu, não é novidade, não é século XX. Na pré-história já havia desequilíbrio alimentar, quem tem mais capacidade, quem tem menos capacidade. A questão é, vamos nos posicionar frente a isso, vamos tomar atitudes individuais. Eu tomo uma posição que o agronegócio, além de consumir uma montoeira de água, né, usa um tantão de agrotóxicos e a gente se quer se livrar, tem que comer o orgânico, que é muito mais caro para produzir, claro, por isso que ele é mais caro. Quer dizer, tem mais perda, tem menos... Claro, mas houve um tempo que não existia essa conversa do orgânico, porque tudo que era produzido a gente comprava ali mesmo, da horta. Então, a ideia não é voltar ao passado, o passado não volta, né? Mas é controlar, eu acho, né? Não, sim, é idiosincrático, entendeu? É uma balança realmente desequilibrada, mas eu não vou me conformar e dizer, é uma balança desequilibrada, né? Então, a gente vai, senhora. Uma ideia, no Japão, eles não comem carne, mas estão induzindo a população a consumir carne. É boi confinado porque não tem espaço, e a gordura não fica de fora, eles conseguem que fica dentro da carne. É uma raça. A apresentação importante. E eles comem, mas eu com uma propaganda porque eu fiquei curiosa, eles vão comer esse bife aqui
os palitos. Eles ficam com palito, fazem assim, ficam comendo, é uma coisa assim. Incrível. Não comer carne, quer dizer, eu sou mais vegetariana, não foi. Mas eles vão comer carne, todo aquele povo, e o boi é pequenininho. É a raça, é o tipo de qualificação. Não, se tiver paradigmas, a Índia tem talvez o segundo plantel maior do mundo, mas não come carne. Não come carne. Mas exporta. Não come carne por uma razão específica. Por quê? Porque se você for alimentar bois, não haverá espaço para alimentar as pessoas. Isso é uma leitura racional. Tem a leitura de que o boi é um animal sagrado, tanto que se come boi que foi atropelado ou que morreu de idade por algumas castas em alguns momentos. Então, mas aí você entra na qualidade das culturas extraordinárias. Uma coisa que esteja regular. Eu acho que o grande problema é que a questão do alimento é uma questão de fundamental importância. Existem dificuldades para você alimentar grandes populações. O orgânico jamais será uma solução. Por quê? Porque ele tem riscos que são maiores, às vezes, do que o agrotóxico. Tá? Grande parte dos orgânicos que nós vendemos no Brasil possivelmente esteja infectado Com E. coli, por causa da água. que não tem controle sobre o alimento, não tem controle sobre a venda de defensivos agrícolas. O Brasil não tem uma política clara para alimentar a população. Sim. E não existe futuro para uma população que não se preocupa com isso. Então, mas aí... não é verdade. Aí o que a gente faz? Aí tem os... Não, ninguém vai cortar os pulsos, mas você que tem netos, você vai ensinar, você vai fazer paladar no seu neto, você vai ensinar ele a comer, que sim, a cenoura é mais gostosa do que os Cheez-Itos. Quer dizer, ela não é mais gostosa, mas é mais importante ele comer a cenoura que os Cheez-Itos. Vai caber a você, ao seu filho ou à sua filha, educar o seu neto. E aí vai, porque se cada nós tem uma tarefa a cumprir. O neto, ele só tomou refrigerante há 2 meses atrás. Então, não, aí que tá. Não é para deixar de tomar refrigerante, é para tomar refrigerante não todos os dias, nada. Gente, é a questão da moderação, a questão da consciência, e essa história vai longe. Se a gente quiser, a gente fala mal de... Tinha uma coisa escrita, tinha 3 coisas. Conhece-te a si mesmo. Nada em excesso. Essa é uma regra que deve passar. É o que você vai passar. Passo, ou seja, você vai comer carne? Coma. Nós somos carnívoros. Sim. Se nós não tivéssemos comido carne, A gente não pensaria. Então, tudo isso é importante. O que é importante mais que tudo é a moderação, a consciência. Deixe de comer o bifinho todo dia e coma um super pedaço de carne maravilhoso uma vez por semana, entendeu? Para que comer um bifinho de patinho? Come um bom contrafilé, com todo bem marmorizado, com um gosto extraordinário. Ninguém quer deixar de ter prazer. Comida é bom, o prazer da comida, o prazer da convivialidade. Nada disso. Quando você vira xiita em qualquer coisa, você vira um alien. Entendeu? Ai, eu não como isso, ai, eu não como aquilo. Coma de tudo, coma com moderação. Também tem essas piadinhas, né? É gluten free, lactose, intolerâncias. Isso são doenças da cabeça. São doenças do exagero. Quem é intolerante ao glúten, na realidade, é muito mais intolerante ao bromato, que é junto com o glúten. Mas todo mundo... Quer dizer, claro que tem pessoas que têm hipersensibilidade. Eu estou falando como onda, como mania, como costume. Eu sou intolerante. Você é intolerante faz 2 anos. Você passou a vida inteira, você tem os seus ossos porque você tomou leite, entendeu?
Claro que existem doenças, são doenças modernas, são doenças da alma mais que do corpo, né? Então, olha que incrível, existe um canal de televisão que só passa esses filmes, denúncia e, acredite, há solução, então aqui tem a solução. O que eu quero mostrar, eu vou para essa lista, existe também filmes documentários brasileiros que vão falar do efeito dessa má alimentação que a gente acabou de falar, que é esse muito além do peso, é chocante. As mamadeiras de Coca-Cola que existem por aí. Vai ter esse outro filme chamado Brasil Orgânico. São filmes que estão disponíveis tanto para comprar, né, o DVD. Existe esse filme que é a história do slow food, do movimento slow food, que é um movimento que politicamente e na prática valoriza a produção de ingredientes em vias de extinção por conta do, por exemplo, na Itália existem 200 raças de maçã. Você vai ao mercado, você só encontra 5. Aqui então nem se fala, são todas importadas. Isso quer dizer que as outras raças têm problemas no supermercado, ou seja, elas não viajam bem, elas não são feitas para comer crua, elas são feitas para fazer doce, elas são feias, não são lindas, Bela Adormecida não, Branca de Neve, vermelhas, lustrosas, elas são amarelas pintadinhas, são feinhas. Então o mercado seleciona pepinos que não cabem na bandejinha. Eu só faço... Mas existem soluções. Tem movimentos, tem os orgânicos, tem os slow food, tem na França... Eu queria mostrar também filmes que não são só brasileiros, mas são feitos... Brasileiros não, americanos, que são feitos em outro lugar do mundo. Mas eu não queria deixar de passar esse último trailer desse filme que chama Prove o Lixo, que traz, apesar dele estar em alemão, ele é tão óbvio, para responder um pouco a questão do lixo e da fome no mundo. Então, na Alemanha são produzidos 15 milhões de alimentos. 500 mil toneladas vão para o lixo. Isso é só na Alemanha. Então, países produtores de comida passam fome. Aquela senhora que estava mexendo nos pepinos resolveu levar para casa, foi mandada embora. Pacote de pepino normal. Então, a quantidade de pão que é jogada fora, porque você não pode... Aqui a gente também tem isso. Venceu prazo de validade vencido de um dia, não pode ser usado por mais ninguém. Não pode, o supermercado não pode doar para um asilo, um orfanato, o sopão da ONG que distribui na rua. Então, isso é complicado. Existe aqui uma organização muito séria que faz parceria com restaurantes, com feirantes, que chama Banco de Alimentos, que recolhe comida do dia e distribui do dia ainda. Eles também não podem pegar coisas vencidas. E a indústria põe data de vencimento aproximado para evitar vários tipos de processo e vários tipos de coisa. Enfim, o cinema também, a gente aqui está falando de agricultura, de tradição, de cultura e hábitos alimentares, de identidade. O cinema se presta a esse tipo de discussão também. Então, o cinema entretém, o cinema levanta bandeiras, o cinema mostra modos e maneiras de viver no mundo inteiro. É uma ótima janela para viajar e se conscientizar, seja por uma ficção,
seja pelos documentários, seja pela valorização dos profissionais, seja pela ultra-ego dos profissionais. Tudo isso serve de material para a gente ter discernimento na vida e enxergar o mundo e comer com prazer e reconhecer de onde vem, quem nós somos, o que comemos e o que a gente pode fazer a respeito. Essa foi a ideia de falar de cinema e gastronomia. Ninguém vai sair daqui com receita, ninguém vai sair daqui com programa para ir jantar fora. Façam comida em casa, comprem com consciência, reconheçam as suas origens e sejam felizes. Obrigada.